Bom dia, alunos, bom dia, família. Vamos iniciar a nossa linda manhã de quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, pedindo a Deus a sua bênção e a sua proteção com uma oração. Que o Senhor esteja à nossa frente para nos conduzir, esteja ao nosso lado para nos acompanhar, esteja dentro de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos proteger e sobre nós para nos abençoar. Amém. Pessoal, hoje nós vamos iniciar com língua portuguesa no caderno de atividades, página 5. Vamos continuar o nosso estudo com o texto de opinião e nós vamos fazer agora a leitura do editorial Como a imprensa jovem resiste à internet. Então fiquem atentos, me acompanhem lá no caderno de atividades na página 5. Esse texto é de Mônica S. Gouveia, diretora educacional. Para a surpresa de muitos, os jornais infanto-juvenis não conhecem a crise vivida hoje pela imprensa em todo o mundo. E ainda, o que é mais inesperado, sua versão impressa muitas vezes é a preferida das crianças e jovens. De fato, a oferta de jornais e revistas para essa faixa etária vem aumentando nos últimos anos, mesmo com a concorrência dos portais online. Na França, por exemplo, existe hoje um total de 286 títulos para crianças e jovens, que reuniu 9.600.000 leitores em 2017. No Reino Unido e nos Estados Unidos, há publicações para o público infantil criadas há mais de 20 anos. Entre eles, a Time for Kids, nos Estados Unidos da América, que possui nas escolas 1,5 milhão de leitores, alunos e 58 mil professores. E o jornal semanal First New Reino Unido, que registra a circulação média de 79 mil exemplares. No Brasil, o Joca, primeiro e único jornal feito especificamente para o público infanto-juvenil, possui hoje 20 mil assinaturas feitas por escolas e pessoas físicas. Com a apresentação sempre inovadora, as publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais, por meio de um jornalismo autêntico e com linguagem adequada à faixa etária. Sabemos que tudo isso já está presente em sites para esse público e de forma interativa. Então, por que o formato impresso ainda atrai? Há 3 aspectos que contribuem para isso na leitura do jornal. Em primeiro lugar, o acesso às mesmas notícias veiculadas para os adultos por meio de um portador semelhante ao lido por seus pais e responsáveis traz a certeza às crianças e jovens de que algo que é do mundo está a seu alcance, proporcionando o sentimento de pertencer à sociedade e fazendo com que se sintam valorizados. Em segundo lugar, poder manusear o periódico, folhear e dividi-lo em partes para facilitar a leitura. Informar-se e discutir com colegas na escola ou em casa são procedimentos que formam um leitor curioso e com repertório, que reflete sobre os fatos e se prepara para atuar como cidadão engajado e protagonista. Por fim, o fato de ser impresso, e no caso do Joca, trazer as fontes indicadas ao final das matérias, dá ideia de confiabilidade ao jornal contra fake news. É necessário formar o leitor para que saiba diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira, ensinando-o a buscar fontes verdadeiras e a se proteger de informações mentirosas, tendo sempre certeza sobre a origem das matérias. Não é possível controlar o que se lê nas redes sociais e na web, mas é viável e necessário incluir as crianças e os jovens no debate, compartilhando, discutindo e comparando notícias e fontes,
para que aprendam a buscar informações apenas em veículos com credibilidade e adquiram recursos para defender suas ideias com senso crítico. Nas escolas em que o Joca está e onde é usado de forma frequente e sistemática, os professores têm observado que os alunos se tornam mais críticos e argumentativos e mais inconformados com questões para as quais não se apresenta solução, como, por exemplo, um buraco sem conserto em sua rua ou mesmo a corrupção. Esses alunos, em geral, se colocam diante dos fatos não apenas para denunciar, mas para buscar uma solução para aquilo. Assumem o papel de cidadãos questionando-se: o que eu tenho a ver com isso? Como eu posso mudar essa realidade? Então essas são as questões, pessoal. Esse é o texto e essas são as questões do papel, né, do cidadão aqui na sociedade. Vamos lá. Qual o título do texto e explique com suas palavras por que ele pode ser considerado provocador. Por que esse título pode ser considerado provocador? Bom, o título é o quê? Como a imprensa jovem resiste à internet. Então, vocês vão escrever aqui como suas palavras, né? Na primeira linha, vocês vão escrever o título, né? E na segunda, vocês vão explicar por que ele pode ser considerado provocador. Será que é porque questiona a relação entre juventude e internet? Então, vamos lá, tá? Faça uma reflexão e responda. Quem assina o texto? Então, quem escreveu o texto? Quem é a autora do texto, tá? 4. Qual é o posicionamento da autora sobre o assunto abordado no texto? Qual é o posicionamento? Qual é a opinião dela no caso? Essa autora, ela defende o quê? Sobre a imprensa. Então, responda de acordo com o texto. Número 5. O ponto de vista da autora é construído com base em informações verídicas, informações verdadeiras? Justifique sua resposta. Então, você vai colocar aqui sim ou não, né? Verídico é verdadeiro, sim ou não. E justifique sua resposta. Por que você acha que é verdadeiro ou por que você acha que não é? Continuando aqui na página 7, tempos verbais. Bom, nós estudamos tempos verbais lá na apostila, trocamos ideia na aula que nós tivemos pelo Meet, né? E agora vocês vão destacar os verbos do material de apoio e colar aqui nessa tabela de acordo com a conjugação verbal. Então, vocês vão lá no material de apoio, tá? Lá no material de apoio, no finalzinho do caderno de atividade aqui. Vamos lá. Vamos achar aqui os verbos, tá? Então, aqui, vocês têm os verbos, tá? E vocês vão destacar esses verbos daqui e vão lá na atividade de número 6, colar os verbos, certo? Aqui, ó. Colar os verbos que estão no pretérito nessa coluna, que estão no presente nessa coluna e que estão no futuro nessa coluna, tá bom? Não esqueçam de fazer com bastante atenção. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Sabemos que tudo isso já está presente em sites para esse público e de forma interativa. Esse trecho está escrito no presente, no passado ou no futuro? Pessoal, fiquem bem atentos aqui, tá? Para colocar se é no presente, no passado ou no futuro. Presente é o que acontece no momento, passado é aquilo que já foi, que já passou, e futuro é aquilo que ainda vai acontecer. Letra B. Reescreva o trecho no passado. Então, depois que você já respondeu a letra A, você vai copiar novamente esse texto aqui, né? Que está aqui nessa coluna, nesse retângulo verde. Você vai reescrevê-lo aqui, somente passando para o passado, certo? Escrever ele no passado. Número 8. Complete as frases com o verbo apropriado, conjugando-o no presente do indicativo. Então, aqui nós temos os verbos viajar, assistir, ouvir, ler, comer, brincar, custar, andar, estudar e gastar. Esses são os verbos.
você vai conjugar, né? Você vai colocar aqui, completando as frases, com o verbo apropriado e conjugando no presente do indicativo. Então, você vai colocar no presente. Por exemplo, aqui. Sua família. Jornal todos os dias. O que a família faz com o jornal? B. Você e seus amigos. Há filmes com frequência. O que fazem? A gente faz o que com filmes? Letra C. Ele nas férias escolares. D. O que as meninas de fazer na praia? Eu, letra E, né? Quanto esta revista? Letra F. Eu, depois da aula. G, nós, de bicicleta durante a semana. H, eu, a história do Brasil. I, você, mais samba ou música sertaneja? J, eu, chocolate. Então, pessoal, vocês vão com esses verbos aqui que estão nesses quadrinhos, vocês vão colocar eles nesses espaços aqui no tempo presente, certo? Número 9. Leia as frases observando os tempos verbais, depois preencha os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, a letra A, indicações frequentes, ou seja, habituais, aquilo que a gente faz sempre. E letra B, indicações que vão ocorrer, ações que vão ocorrer ainda, tá? Jogamos xadrez no fim de semana, nós comemos na rua todas as quartas-feiras, faço comida todos os dias, meu pai salta de paraquedas neste final de semana, as festas de fim de ano são na casa da minha mãe, sempre coloco esse tênis para andar de skate, faço prova de matemática amanhã, deixo meus gatos em casa semana que vem, preparo meu achocolatado antes de dormir, brinco com meus cachorros todo final de tarde. Então aqui, vocês vão preencher esses quadrinhos com letra A, se for indicações, né? Se indica ações, se indicações frequentes, e letra B, se indicações que vão ocorrer. Número 10. Releia esse trecho. As publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais, por meio de um jornalismo autêntico. Letra A. Identifique o verbo nesse trecho e transcreva-o. Então, você vai ver qual é o verbo que está aqui nesse textinho e vai colocar ele aqui, nessa linha da letra A. Letra B. Em qual tempo verbal está esse verbo? No pretérito é passado, tá, pessoal? Pretérito, presente ou futuro? Letra C. O que a forma verbal que você identificou indica? Indica uma ação no futuro próximo ou uma ação recorrente que acontece no momento? Pessoal, então a atividade de hoje é até aqui, tá? Até a página 8. Façam com bastante atenção, com bastante capricho, e qualquer coisa estou aqui à disposição, só me chamar, tá bom?